Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então nesse vídeo nós vamos fazer a correção da primeira lista de exercícios. Legal? Então vamos lá. Para os próximos exercícios, considere que int e float ocupam 4 bytes, double ocupa 8 bytes e char ocupa 1 byte. Considere também que a alocação de memória é feita sequencialmente em ordem decrescente, que é o que normalmente acontece no Windows. E por fim, não está escrito aqui, mas considerem que o sistema operacional é de 32 bits. Dado o trecho de código abaixo, então tem a declaração de 4 variáveis do tipo inteiro, A, F, D e E. Em seguida, são feitas 4 atribuições, então A recebe 10, E recebe 20, F recebe 30, D recebe A. Considere que é impresso, aqui nesse printf, o valor 0055FF10. O que isso quer dizer? Que o endereço inicial da variável A, que foi a primeira a ser declarada, é 55FF10. Legal? Porque foi aqui impresso o endereço de A. Então, primeiro é declarada a variável A, cujo endereço a gente já sabe porque foi definido aqui. Logo em seguida vem a declaração da variável F. O endereço inicial da variável F vai ser alocado 4 bytes ou 4 endereços antes desse aqui, porque foi o que nós definimos aqui no cabeçalho. Então, esse número menos 4 dá quanto? Vamos lá. 0 menos 4 em hexadecimal dá 0. F, E, D, C. Então, o primeiro valor aqui é C. Como o 0 é menor do que o 4 que a gente subtraiu, então a gente tira 1 da esquerda. Esse aqui vira 0. E o resto continua a mesma coisa, porque eu subtraí 1 de 1, então o resto continua a mesma coisa. Então o endereço final fica 0055FF0C. Feito. Em seguida, é declarada a variável D. Então, a gente vai representar a variável D aqui. Qual que é o endereço inicial? É esse último endereço menos 4. Então, vamos lá. C menos 4, C. B, A, 9, 8. Então, a gente vai colocar um 8. Como C é maior do que 4, então não precisou emprestar nada dos outros aqui. Então, o resto continua igual. Então, 00... 55FF08. Legal. Depois é declarada a variável E. Então a gente vai representar a variável E e é só subtrair 4 daqui. Esse aqui, tranquilo, né? 8 menos 4, 4. 0055FF04. Legal. Se vocês estiverem na dúvida, depois que vocês fizeram a conta, usem a calculadora do seu sistema operacional e aí vocês conseguem confirmar se está certo ou não. Olha lá, usem a calculadora de programador, que aqui vai ter números em hexa e em decimal. Coloca aqui em hexa e faz a conta. 55FF10 menos 4. Tá? 55FF0C menos 4. 55FF08, menos 4, 55FF04. Então, esse tipo de exercício você pode confirmar se está certo ou errado na sua própria casa. Você não depende de ninguém. O que é legal, porque você pode repetir esse mesmo exercício colocando novos valores aqui, outros tipos diferentes, outras atribuições aqui, ok? E depois você confirma. Então, vamos continuar. Depois que eu declarei essas 4 variáveis, a primeira atribuição, A recebe 10. Então, o valor de A é 10. Depois, E recebe 20. E recebe 20. Até o momento, quais eram os valores que tinham aqui? Ó? Quais eram os valores aqui, aqui, aqui e aqui? Se for uma linguagem de programação como Java, então quando você declara uma variável, o valor é zerado. Então, o valor de um inteiro, de um float ou de um double vai ser 0. Se for uma linguagem como C, então, quando é declarada a variável, o valor não é zerado. Então, o que vai ter aqui como valor é um lixo de memória. São os bits que tiverem na memória. Legal? Então, vamos lá. F recebe 30. F recebe 30. E D recebe A.
então o valor de D vai ser o valor que tem em A. Como o valor que tem em A é 10, então o valor de D é 10. Ok? Muito bem. Resolvido o primeiro exercício. Eu sugiro fortemente que enquanto vocês tiverem dúvidas e essas contas aqui ainda não forem feitas rapidamente, vocês refaçam esses exercícios até ficarem bons. Legal? Porque no aprendizado, pessoal, a gente tem 3 estágios de aprendizado. Um deles é entender o que está acontecendo. Então, é entender uma explicação de um professor, é entender o que ocorre. A outra é conseguir reproduzir aquilo que o professor fez, que é fazendo exercícios. Depois que você reproduziu e treinou bastante, e isso se torna automático, a terceira parte do aprendizado é você conseguir colocar de forma coerente aquilo que você aprendeu e conseguir ensinar uma outra pessoa. Quando você consegue chegar nesses 3 níveis, você pode dizer que você está dominando o assunto. Legal? Então vamos lá. Exercício 2, muito parecido. Suponha então, que a variável A tenha sido alocada nesse espaço de memória. Vamos lá. Então, A foi declarada primeiro, por isso que ela está aqui. Depois a variável f, como é do tipo inteiro, então é esse número aqui, menos 4. Quanto é isso menos 4? Então, 0 menos 4, 0. É f, e, d, c. Então, dá c. Como 0 é menor do que 4, então você teve que emprestar 1 do da esquerda. Então, agora você subtrai da esquerda. 2 menos 1, 1. E agora, como 2 era maior do que o 1 que você subtraiu, então você não precisou emprestar de ninguém da esquerda, é só repetir o resto, como está aí igualzinho. 0, 0, 5, 5, FF, 1C. Joia. Depois é declarada a variável D. A variável D é um inteiro, subtrai 4. Então, C menos 4, C, B, A, 9, 8. 8. Como C é maior do que 4, então não precisei emprestar nada de ninguém, o resto é só copiar como está. Então, 0, 0, 5, 5, FF, 1. Se vocês tiverem dúvida, revejam os vídeos anteriores, onde eu ensino como fazer pequenas contas em hexadecimal. Depois é declarada a variável e. E está aqui. Como é inteiro, se eu quiser saber o endereço provável, é só subtrair esse valor, 4 desse valor. Então, 8 menos 4, 4. Então, o resultado é 0, 0, 5, 5, FF, 1, 4. Joia. Agora, tem algumas atribuições na segunda linha. A recebe 10, E recebe 20, F recebe 30, D recebe o valor de A, que é 10. E agora, tem a declaração de 3 variáveis, B, C e G. Como elas são float e float são 4, a gente vai continuar fazendo a mesma conta, vai subtraindo 4 do endereço anterior. Então, 55FF 14 menos 4, 4 menos 4, 0. Então, dá 0, 0, 55FF 10. Depois, a variável C. Subtrai 4. Então, 0 menos 4, 0. F, E, D, C. Então, é C aqui. Como o 0 é menor do que o 4 que eu subtraí, eu tive que emprestar 1 da esquerda. Então, agora eu tenho que subtrair um valor desse da esquerda. Então, 1 menos 1, 0. Como 1 é maior ou igual ao valor que eu subtraí, que era o 1 mesmo, o resto continua a mesma coisa. Então, tá lá. E agora, a variável G também subtrai o 4. C menos 4, 8. Então, 0, 0, 5, 5, FF 0, 8. Legal. Agora, vão vir 2 atribuições. B recebe 30, C recebe o valor de A. E agora, tem 2 variáveis do tipo double. Então, tem a variável H. Como double são 8 bytes, agora então eu tenho que subtrair 8 do último valor. Então, na última casa aqui é 8, 8 menos 8, 0. Então,
0055FF00. E agora a variável i. Eu tenho que subtrair 8 de i do último endereço. Então, vamos lá. 0 menos 8, 0. F, E, D, C, B, A, 9, 8. Então, aqui fica 8. Como eu subtraí 0, como a subtração anterior foi 0 menos 4 e 0 é menor do que 4, então eu tive que emprestar um daqui. Agora eu tenho que subtrair um desse valor aqui. Então, 0 menos 1, F. Como nessa subtração 0 era menor do que 1, eu tive que emprestar um da esquerda. Agora eu subtraio. F menos 1, E. Como F é maior do que 1, então o resto é só eu repetir agora. Então, 0055 F, E. Legal? Muito bem. Agora, duas atribuições. H recebe 10 e recebe 20. Por último aqui, a declaração de uma variável do tipo char. J. Char é um byte só, então eu só subtraio um valor. 8 menos 1, 7. 0055 FE F7. Então é isso. E aqui eu vou atribuir 101 ao char. E aí é uma coisa esquisita. Ué, pode isso? Char não é letra? Não é um caractere? Como é que eu estou atribuindo um valor do tipo inteiro? Aí é que é o grande barato. O char, na verdade, ele representa um caractere. Mas o caractere ele é representado por um número inteiro que vai de 0 a 255. Porque o char, né, tem um byte. E um byte pode representar até 256 valores, de 0 até 255. Então, olha que barato. Se eu vier aqui no bloco de notas, no seu bloco de notas, apertar o Alt, deixar o Alt apertado e digitar 101 e depois soltar o Alt, aparece E. Olha que legal. Isso significa que os caracteres, na verdade, pertencem a uma tabela e cada caractere é representado por um número, que é o conhecido ASCII. Legal? Então, olha lá, se eu apertar Alt 100, D, Alt 99, Alt 98, e aí dá para ficar brincando, né? O que acontece se eu apertar Alt 10? Olha que legal, Alt 11, 12, 13, 14, 15, 16, dá para a gente ficar brincando até amanhã aqui, ó. Que legal, né? A gente nem sabia que no bloco de notas a gente poderia colocar caracteres engraçados como esses aqui. Legal, né? Que revelação! Muito bacana isso aqui. Isso aqui é coisa de explodir a cabeça da gente. Muito legal. Muito bem, vamos voltar aqui. Então, dizer que J recebe 111 é exatamente a mesma coisa que dizer que J recebe E. Essa linha aqui é exatamente a mesma coisa que essa linha aqui. Muito bacana, né? Então, beleza. Aqui no J, eu vou colocar E. Ou 101, tanto faz. Ok? Porque os dois são a mesma coisa. Tanto que está a pergunta aqui, qual caractere a variável J representará? Você pode fazer duas coisas, ou abrir o seu bloco de notas, apertar o Alt 101 e ver o que acontece, ou então você vai no Google e digita lá, olha lá, ASCII. E aí vai ser mostrada a tabela ASCII aqui, ó. 101 em decimal, né? Estamos falando em decimais. Aqui, ó, 101 representa a letra E. Muito bacana, né? Show de bola. É isso. Então, legal, pessoal. Fizemos o exercício 2. Está ele aí. Eu espero que vocês pratiquem bastante esses dois exercícios. Novamente, eu sugiro que vocês refaçam eles com novos valores. E aí, depois, quando você tiver realizado os exercícios, confirme com a calculadora. Legal? É isso. A terceira questão, a garantia de que as variáveis sempre serão alocadas em ordem e em sequência decrescente
Não, não tem como garantir isso. O que a gente está colocando aqui nessa tabela é algo muito provável. Se a gente não tem certeza do que vai acontecer, por que a gente está fazendo esse exercício? Para a gente ter uma boa noção do que acontece na memória. Isso que é o importante depois para a gente aprender ponteiro. Tudo bem? Eu vou mostrar que nem sempre isso é o que acontece, usando o deve ser. Então, olha lá, eu fiz esse programa em que primeiro é declarada a variável A do tipo inteiro, depois B do tipo float, depois C do tipo double e depois D do tipo char. Então é esperado um endereço qualquer aqui para A, aí um endereço menos 4 para B, um endereço menos 8 para C e um endereço menos 1 para D. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Sendo o endereço de A esse aqui, então o de B eu subtraio 4, C, B e A, 9 e 8. Então está batendo, olha lá. Depois, eu declarei uma variável do tipo double. Então, a terceira variável aqui, que é do tipo double, tem que ser esse aqui, menos 8. E é o que aconteceu. Depois, eu declarei um char. O char é um byte só. Então, isso aqui, menos 1, dá 8F. Então, está correto. Mas se eu declarar essas variáveis aqui, olha, eu troquei um float para um double. Vamos ver o que acontece. O primeiro foi 9C. O segundo deveria ser 9C menos 8. Mas se você fizer a conta, você vai ver que foram subtraídos 12 valores aqui. Ok? Isso aconteceu por causa do alinhamento de estrutura de dados. Foi realizado um alinhamento dos endereços de memória para que a leitura desses valores seja feita de forma mais rápida. Tudo bem? É por isso que parece que foram subtraídos 12 valores, mas na verdade não foram subtraídos 12 valores. O que aconteceu na verdade foi um alinhamento dos endereços das variáveis para otimizar depois a leitura dessas variáveis. Tudo bem? Mas não se preocupem com isso, o importante é a gente continuar fazendo os exercícios como nós estamos fazendo, supondo que int e float são 4 bytes e double são sempre 8, e tudo bem. Novamente, o importante desses exercícios é a gente ter uma boa noção do que acontece na memória. Legal, pessoal? Por isso que eu coloquei essa terceira questão aqui. Há garantia de que as variáveis sempre serão alocadas em ordem e em sequência decrescente? Não, de forma alguma, porque às vezes pode ter esse padding, esse espaço esse espaço que vai ser usado a mais para ter um alinhamento dos endereços e isso otimizar a leitura dos dados dos endereços de memória. Se você estiver trabalhando com Linux, provavelmente não vai ser em ordem decrescente, provavelmente vai ser em ordem crescente, tá? Então não tem como garantir. Mas é importante a gente ter uma noção do que acontece na memória. E por último, esse G aqui não teve atribuição. O que a gente faz? Coloca um ponto de interrogação, porque a gente não sabe o que está acontecendo aí. Tem um lixo de memória aí. Legal? Então, maravilha. O próximo vídeo nós vamos fazer a segunda lista de exercícios. Um abraço.